trazendo para vocês aí hoje aí, na realidade vai ser mais ou menos uma aula de como traçar corretamente a linha de suporte e resistência. Eu vi aí que alguns dos meus inscritos aí estão em dúvida de como traçar suporte e resistência, alguns me procuraram aí nas redes sociais e me pediu para que eu pudesse estar fazendo um vídeo aí para ensinar como que traça corretamente suporte e resistência. Então, esse vídeo vai ser feito especialmente para essas pessoas e antes de a gente começar, eu quero falar para vocês que existem diversas maneiras de se traçar um suporte de resistência. Muitos traders, milhares de traders aí, tem uma maneira específica de traçar o suporte de resistência e leva o critério de algumas coisas. Tem uns que consideram o pavio, tem uns que não consideram o pavio, e só que nisso muita gente que acompanha esses traders aí tem dúvida, porque não sabe se deve considerar o pavio ou não. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para tirar a sua dúvida e dizer em quais momentos você se deve considerar o pavio, se deve realmente considerar o pavio ou não, beleza? Então, vou fazer esse vídeo especialmente para isso. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal aí e deixa aquele like pra gente, só para mim saber se você realmente está curtindo aí os meus vídeos, tá bom? Então vamos aí pro que interessa, sem mais enrolação. Galera, eu tô aqui numa plataforma, que é a plataforma que eu utilizo para fazer análise, tá? Eu não faço o investimento por ela, tá? É somente para análise. Para quem não conhece, ou para quem já conhece, essa plataforma se chama TradingView, tá? Essa plataforma é muito boa para a gente poder fazer marcações e especialmente para quem dá aulas, tá? Para quem gosta de estar mostrando, riscando o gráfico, tá fazendo aí N coisas, essa plataforma é essencial para isso. Porque aqui você tem um manuseio de algumas ferramentas especiais, tanto para poder analisar o gráfico, fazer marcações, escrever e tal, e eu também posso publicar minha ideia antes que feche alguma negociação. Por exemplo, eu acredito que daqui 1 hora o ativo vai subir. Eu publico minha ideia. Quem tiver me seguindo e curtir isso, querer pegar esse sinal, pode pegar pela plataforma, beleza? Mas eu não utilizo para isso. E sim só para mostrar algumas coisas. Então a gente vai mostrar hoje nessa plataforma o que é suporte de resistência. Se você quiser acessar essa plataforma aqui, eu vou deixar no link da descrição o site. Aí você se inscreve lá, se registra na realidade, e aí você pode começar a usar, tá? Então vamos lá para o que interessa. Galera, eu estou aqui num gráfico do EURUSD sem movimentação, tá? Porque aqui o mercado já está fechado, estou gravando no domingo. Então o gráfico já está parado, o mercado não está aberto ainda. Então eu encontrei essa melhor maneira de explicar para vocês porque não vai ter movimentação. Então eu consigo traçar corretamente aqui e explicar os pontos para quando você estiver no mercado de movimentos, né? Tanto o OTC, tanto no mercado convencional, você consiga traçar corretamente a sua linha de suporte e resistência, tá? Então vamos lá. Galera, quando eu começo num gráfico, vou fazer minhas análises, o que eu levo em consideração? Eu sempre dou uma olhada no passado do gráfico, sempre observo e eu bato já a análise no olho, tá? Eu tento procurar no olho aí as marcações, tipo, que eu já bati, já vi que tem aqui uma pequena resistência nessa altura, que já foi inclusive uma resistência passada. Então eu olho aqui nesse ponto e sempre vou analisando, dou uma analisada, vejo qual que é a tendência, antes de mais nada, tá? Verifico a tendência do gráfico, ó. Sempre dou uma olhadinha, tá, beleza, já dei uma olhadinha, vi qual que é a tendência, olha, a tendência estava subindo, tá? E agora a gente está aqui nessa zona de pullback, que já perceberam aqui, de topos da realidade de fundos ascendentes, tá? Então a gente já observou isso, que aqui a gente tem um fundo maior do que o fundo passado e um outro fundo que se fez aqui e o mercado parou. Tudo indica que é um fundo ascendente e aí tendência de sempre fazer mais fundos altos, tá? E até uma possível reversão um pouco na outra entrada de outra vela. Como que a gente vai traçar agora então o suporte de resistência? Feito uma análise básica, eu sempre levo em consideração os toques. Quantas velas relou para que naquele determinado valor, naquele preço, e relou ou ultrapassou. Relou 2 vezes, eu até posso considerar. Relou 3 vezes, eu considero, traço a minha linha e eu já começo a trabalhar em cima dela, tá? Então vamos aqui primeiro traçar a linha de suporte, tá? E eu vou explicar o que é suporte e resistência também, tá? Então beleza, eu vou pegar aqui uma ferramenta, a linha, tá? Vamos achar aqui a linha horizontal, pra gente conseguir traçar, beleza? Peguei a linha aqui e eu vou colocar aqui, vamos ver quantos toques a gente tem aqui. Vou pegar no que tem mais toque, porque eu consigo fazer bem perfeito aqui. Beleza, eu vou colocar aqui. Eu posso considerar isso aqui também, tá? Então, toda vez que eu vou colorir isso aqui para ficar melhor para vocês. Essa linha aqui é a linha de suporte que fica abaixo, tá? Eu vou colorir ela de azul.
na verdade verde. Por quê? A gente vai considerar que toda vez que uma vela relar nela, a gente vai comprar o determinado ativo, tá? Então só vou aumentar aqui a grossura para vocês conseguirem enxergar perfeitamente ela aí na sua tela. E a gente vai marcar agora aqui a resistência. A resistência, opa, deixa eu só pegar aqui de novo, ao invés de eu fazer isso, pronto, ó. A resistência, ela fica acima. Então a gente marca aqui a resistência e eu já vou dar os critérios, o porquê que eu coloquei aqui, tá? Só tô colocando para ficar mais fácil. Eu vou diminuir aqui a grossura para vocês poderem entender, tá? Porque senão ela vai cobrir a linha ali e vocês não vão entender nada. Tá, feito isso, e aqui embaixo. Eu vou diminuir também um pouquinho. Achei que ficaria melhor, mas não vai ficar melhor. Pronto, verde embaixo, vermelho em cima. Porque toda vez que a vela relar na linha vermelha, a gente vende, tá? Então vamos lá. O que eu levo em consideração para fazer uma marcação? Mas antes disso, o que é suporte de resistência? Suporte de resistência, cara, nada mais é que o seguinte. Imagine que as velas verdes seja um grande volume de compradores do determinado ativo que a gente está investindo, e as velas vermelhas são os vendedores, tá? Só que acontece, você sabe que no mundo do mercado financeiro as pessoas preferem comprar o ativo quando ela bate um valor muito baixo, que eles acreditam assim, vamos comprar quando o valor estiver baixo do ativo e vamos vender quando ele estiver alto. Porém, eles levam em consideração alguns parâmetros. E esses parâmetros são o seguinte: pô, seria legal pra gente se o determinado ativo tivesse a 20 reais. Por quê? Ontem ele já foi a 20 reais e muita gente comprou ele a 20. Comprou ele a 20 e vendeu ele a, vamos colocar, a 35. Então, se hoje ele chegar a 20 de novo, vamos comprar, porque é uma boa oportunidade. Muita gente vai comprar, ele vai valorizar para 35 e a gente vende de novo e consegue uma margem de lucro. Então, um suporte de resistência, ele é feito de lembranças do passado, tá? Que um valor já atingiu e foi favorável para ambas as partes. Suporte é a mesma coisa. O suporte é isso. Já foi um ativo que atingiu aquele valor, os compradores compraram no suporte, compraram porque para eles aquele valor estava favorável, compraram quando um determinado ativo atingiu um limite máximo que para eles já estava bom de lucro, vamos colocar assim, né? Atingiu o valor máximo, pô, ele subiu 15% ali, vamos vender. Marcou a venda ali a 35, amanhã o valor chegou a 35 de novo, eles tendem a vender novamente. Pode ser que eles aguardem passar isso, aí surgem os rompimentos que eu já vou estar explicando. Então é isso que acontece com o suporte de resistência. E aqui no gráfico, para vocês entenderem melhor ainda essa explicação, é o seguinte. Observando aqui, só essa parte aqui que a gente está aqui, eu vou pegar aqui deixa eu ver se tem um lápis aqui, para a gente poder pintar e fazer as marcações. Ó. Aqui branco, grossura máxima, tá, beleza. Aqui vamos fazer o seguinte. Eu fiz a marcação a partir do que parâmetro? Aqui, tá, ó. Aqui a gente tem, e eu vou levar em consideração a vermelha, tá? Não vou levar em consideração a verde. Vermelha, a gente tem um toque, ela tocou aqui, eu posso até subir mais um pouquinho a linha, mas ela tocou, tá? E o verde também tocou. Ou seja, a vermelha tocou e aí começaram as compras. Observa, ó, aqui teve o toque. A vermelha tocou primeiro do que a verde. Nossa, ficou feio isso aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui uma setinha. Ó, perfeito, ó. Deixa eu ver como é que faz. Aqui, ó. A vermelha tocou. Então o que aconteceu? Os vendedores estavam aí, o ativo estava caindo. Quando atingiu determinado valor, os compradores foram e começou a comprar o ativo. Aí ele subiu, bateu lá o máximo dela, e aí começou a vender e subiu. Aí teve o pullback e voltou de novo aqui para essa zona. Outra zona que lembra a zona passada, ou seja, um suporte. Foi uma pequena rejeição? Sim, a gente teve uma pequena rejeição, porque não chegou a bater na linha, tá vendo? Quando acontece isso, a gente considera como uma rejeição. Por quê? Antes de chegar naquele determinado valor, os compradores já começaram a comprar. Tá? Porque eles sabiam que ia comprar. Então já compraram antes, se anteciparam. Então não teve o toque na linha, mas começaram a comprar. Aí comprou, subiu, bateu numa linha de resistência, ou seja, num determinado valor. Aí começou a vender de novo, vender. Não chegou a fazer outra linha aqui. E aí tá voltando no pullback de novo para um topo de ascendente aí, tá? Desculpa, um fundo ascendente, tá? Que a gente já vai explicar num outro vídeo. Então aqui teve um toque, 2 toques, rejeição que eu vou considerar, tá? A rejeição, 3 toques.
Então, ó, um toque, dois toques, três toques aqui. Um toque, dois toques, três toques. Não quer considerar a rejeição? Não tem problema, considera a vela verde aqui, ó. Então aqui a gente tem dois toques, ó. A vela vermelha, um toque, dois toques, três toques com essa daqui, sem considerar, se a gente não considerar essa aqui, ó. Vou até excluir aqui para ajudar a visualização de vocês aí, ó. Não considerei. Então, ó, um toque, dois toques, três toques. Considerei, tracei a linha. Fiz o traço da linha. Não vou considerar essa parte de baixo porque isso aqui é um falso rompimento. Rompeu. Olha, rompeu. Voltando o passado aqui, ela rompeu, mas voltou, tá vendo? Não considerei, tá? É lógico que no gráfico parado, sem movimento do preço, a gente consegue fazer uma análise bem melhor. Só que quando você tiver já com o conhecimento pleno do suporte de resistência, quando você estiver traçando, para você vai ser bem mais fácil identificar um falso rompimento, tá? Então não se preocupe com isso. Então a gente teve um toque, dois toques, três toques, tracei a linha. Agora vamos ver se essa linha já foi testada algumas vezes antes de a gente começar a traçar. É só a gente voltar o gráfico um pouco para trás, que a gente vai ver se essa linha já foi um dia uma zona de resistência, tá? Porque o suporte, ele pode ser uma antiga resistência e a resistência pode ser um antigo suporte, tá? Porque a partir do momento que... Eu já vou explicar para vocês, espera aí, vamos voltar para trás só pra gente ver, ó. A gente já teve essa linha como suporte, a de cima. Tá vendo? Ela já foi rompida no passado. Então, ela é sim considerada, tá? Mas agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Imagine aqui. A gente está aqui embaixo é o suporte. Em cima sempre vai ser resistência. Eu vou até anotar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Abaixo é suporte, tá? Porque o suporte do preço, ou seja, o valor o mínimo que ele atingiu ali e os compradores começaram a comprar. Então vou colocar aqui suporte, vou aumentar o tamanho. Suporte. E em cima eu vou colocar resistência. Resistência na linha vermelha, tá? Deixa eu dar um aqui, pronto, ó. Então a gente tem o suporte na linha de baixo e o resistência na linha vermelha, tá? Por quê? Então imagine, o suporte é o valor mínimo onde os compradores adoram comprar porque ele está num valor que favorece a eles. Eles compraram. Quando o determinado ativo atinge um valor que para eles vai dar uma margem de lucro boa, eles começam a vender. E é isso que aconteceu. Um toque, dois toques, três toques, ó. Um toque aqui, na verdade, a gente já tem um toque bem lá atrás, ó. Um toque na linha verde. Eu vou anotar aqui de novo, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar. Um toque aqui. Dois toques aqui. E esse toque aqui também considerado. Eu considero, ó. Um toque na linha verde. Dois toques na vela verde. Um toque na vela vermelha. Então já deu três toques. Já considerei, já traça essa linha aqui já. Já poderia ter traçado antes ela, tá? Se eu tivesse um movimento do preço ao vivo. Mais um toque aqui. Uma rejeição, um falso rompimento e outro toque. Então a gente tem uma resistência perfeita, sem precisar analisar muito, tá? A gente tem uma resistência perfeita. Você não precisa considerar 1000 velas para fazer um suporte de resistência, você pode considerar poucas velas. Aqui a gente tem, ou batendo no olho assim, acredito que a gente deve ter no máximo aí umas 55 velas, tá? Não sei exatamente, mas acredito que seja isso. E teve essa resistência perfeita e esse suporte em um. Mas aqui a gente já tem o toque. Então eu sempre considero o quê? Três toques, um toque, dois toques, três toques, já fazia a linha, já traçava. Aqui a gente já tem três, né? Mas se eu não quisesse considerar essa, um toque, dois toques, três, consideraria. Eu já tinha considerado aqui atrás, já tinha traçado a linha, e toda vez que um ativo chegasse a esse valor, eu iria vender, tá? Se você vendesse, se a gente tivesse no gráfico ao vivo e chegasse aqui, vendesse o win pro final da vela, que comprasse aqui o win. Chegarei aqui, na rejeição, pô, você meteria, vamos colocar assim, você conseguiria fazer um investimento na rejeição? Sim, sem problema nenhum. Venderia o win. Venderia, eu esperaria romper um pouquinho, vi que esse pavio era gigante, porque acho que esse pavio seja aquele pavio que dá em milésimo, né? Venderia nessa oportunidade, se eu conseguisse pegar o win, e venderia na vela, que deu esse pavio aqui também, o win. A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vamos colocar 6, não vou considerar a primeira. 6 win aqui na resistência. E no suporte, quantos win a gente teria? Teria aqui a nossa resistência. No nosso suporte a gente teve um toque. Aqui seria uma derrota, tá? Porque ela abriu. Ela fez um pavio. Poderia, se você pegasse no pavio aqui, ó. Nesse pavio, que eu vou chegar. Opa, eu vou chegar próximo aqui do pavio, que eu já vou falar o traçamento do pavio também.
Nesse pavio aqui, ó, que vocês estão vendo, se você comprasse nele, você era win. Agora, se você comprasse quando ela já estivesse na linha, poderia que seja derrota. Seria um win na vela verde, seria um win. Opa! Seria um win nessa rejeição e seria um win nesse pavio aqui que cortou a linha de suporte, tá? Eu não coloquei no finalzinho dela aqui, porque não tem importância. Quando o pavio é muito grande, a gente pode comer um pedaço dela. E aí a gente traçaria essas linhas de resistência e suporte. Bem simples e bem fácil. Entender essa parte, né? Agora, vamos lá. A gente vai explicar agora como que traçar com os pavis. Eu nunca, na verdade assim, quando a gente está traçando um pavio, na verdade eu não pego o pavio no finalzinho. Tipo aqui, eu vou trazer ela um pouquinho para baixo, ó. Aqui. Tem gente que fala, mas Natão, o certo não seria você colocar aqui na pontinha dela? Sim, poderia ser também. Depende da sua análise. Eu prefiro não levar em consideração o finalzinho de um pavio. Eu sempre deixo um pedacinho faltando. Porque eu levo em consideração os rompimentos falsos. Então eu coloco aqui, por exemplo, nessa vela aqui, ó, onde eu estou fazendo, eu vou tirar isso aqui para facilitar as visualizações de vocês. Eu vou tirar isso aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Aqui. Que vocês estão vendo, teve o pavio, certo? Poderia considerar o pavio, vamos colocar para baixo, tá? Se a gente considerar o pavio, quantos toques a gente tem? Mais nenhum toque. A gente teria rejeição aqui, ó. E você não conseguiria traçar a linha de suporte. Você não enxergaria uma linha de suporte aqui. Você poderia fazer o quê? Pô, você não enxergaria, mas vamos morguer mais para cima e pegar na vela. Tá? Se você pegar na vela, você enxerga o suporte? Sim, você enxerga o suporte. Tem a vela. Tem gente que prefere fazer isso aqui, ó. Vamos clonar. Traçar duas linhas, uma na vela e uma no pavio. É legal você fazer isso? Também é perfeito, é uma das táticas que eu utilizo. Por quê? Você pode esperar, você vai ter duas confirmações. Quando ela bater na linha e quando ela passar da linha, romper, ela atingir a segunda, tá vendo? Ó? Quando ela fizer isso, atingir a metade, você compraria. Era ruim também. Então tem gente que traça na vela e tem gente que traça no pavio. Eu prefiro fazer a marcação no meio, nem no final, nem muito no começo. Eu pego aqui no meio, ó, que realmente eu já vou, os próximos padrões eu já vou encontrar a rejeição e eu já vou encontrar um outro pavio. E outra, a gente também, se a gente subir para a vela, a gente enxerga que aquela rejeição não foi completamente uma rejeição, ela chegou a tocar. Olha, chegou a quase tocar lá, ó, uma mínima rejeição, também considerado. Então, na compra aqui era o win. Então, considerando metade do pavio, tá? Então eu sempre faço esse tipo de marcação. Na prática, a gente vai fazer isso na prática, no gráfico lá no gráfico do IK Optio, a gente vai traçar essas marcações e você vai já estar sabendo como que eu faço as marcações. Então, eu levo em consideração isso. Como aqui, ó, aqui em cima a gente tem a vela e os pavis, olha, tá vendo? Observa o pavio. Eu considerei esse pavio aqui. Pois se eu subir para cima, se a gente pegar ele aqui, ó, e considerar esse pavio, pô, considerei esse pavio, rejeição e um outro toque lá em cima. Beleza, a gente teve um toque, a rejeição e outro toque. 3 toques. Mas se eu poder me aproximar mais daquele padrão, a gente já vai ter 1, 2, 3 com falso pimento, mais 1 e mais 3. Perfeito. Então é por isso que eu não considero o pavio completamente. É lógico que tem as suas exceções, tá? A gente poderia procurar uma exceção aqui? Sim, poderíamos procurar uma exceção, mas acho que agora não vem ao caso, porque eu acredito que você olhando o gráfico, você já consegue entender as exceções, que é o seguinte, a gente viu aqui um falso rompimento, ó, tá vendo? A vela de impulsão aqui, a vela de força, desculpa, na realidade, vem a vela de força, jogou o ativo lá para baixo, rompeu o nosso suporte, fez uma vela com um pavio gigante. Esse pavio aqui significa resistência, ou seja, os vendedores não estão tendo força suficiente, ou seja, essa vela não vai ter força de continuidade. O pavio significa isso, que ela não teve força para manter o ativo lá abaixo. Por isso que veio uma vela de compra, uma vela forte, vela forte não, na realidade é uma vela de um padrão de compra, tá? E aí teve essa vela, teve outra vela tentando voltar, aí os vendedores tentaram de novo jogar o ativo para baixo, teve uma vela de reversão, que é o doji, teve outro padrão de reversão aqui, e aí começou a ter a lateralização, ou seja, indecisão do mercado, ó, padrão, doji, outro padrão, um padrão doji novamente,
Padrões, ó, começou a indecisão. Quando acontece esse padrão 2, é a indecisão do mercado, tá? O mercado não sabe se vai para baixo ou se vai para cima. Teve, aí teve uma vela aqui um pouco mais, a vela de força conseguiu romper o nosso suporte, aí voltou, falso rompimento. Então toda vez que tiver um falso rompimento e você enxergar essa lateralização e esses padrões de velas aqui que tá de indecisão do mercado, fique esperto que é um falso rompimento. Tá, nem sempre pode ser que seja isso, mas na maioria das vezes que eu estou operando acontece esse padrão, eu já sei que vai voltar para a zona que a gente se encontrava, que era do suporte, tá? Tanto na resistência, tanto no suporte. E aí ele volta a buscar de novo a resistência, ó. Saiu do suporte lá abaixo e voltou a buscar. Mas quando ele fez essa vela de impulso aqui, os vendedores tentaram de novo, a gente já viu que a vela, quando deu o pavio, ele não teria força. Então aqui é confirmação de compra, gente. Aqui era compra na cara. Você poderia comprar aqui. Ou esperar essa vela acabar e comprar aqui. Seria o win aqui. Se você comprasse pro final dessa vela aqui. Não aqui pro final, mas sim para essa mesma vela, na abertura dela e pro fechamento dela. Era o win, tá? Porque ela voltou a crescer. E aí, você teria o win ali, teria o win aqui e o win aqui, se você pegasse esse pavio. Então o pavio significa o quê? Na realidade, o pavio significa que a força em questão não teve força para levar aquilo em diante. Os compradores aqui não tiveram força suficiente, fez um pavio, na verdade fez o pavio e não conseguiram. Aí os vendedores também, ó, teve uma força de compradores em cima dos vendedores aqui nesse pavio, não teve força suficiente de continuar a venda, veio um comprador de impulso, uma força e mandou o ativo para cima. E agora a gente está tendo aqui um outro padrão que só esperando o mercado abrir para a gente ter certeza do que está acontecendo. Se ele vai buscar resistência, acredito que vai buscar resistência quando esse ativo abrir, e aí ele possa, se ele não der uma vela mais forte aqui, uma vela verde forte, ele vai cair novamente. Se der uma vela forte, ele vai fazer um rompimento e vai seguir em frente, tá? Então é isso, galera. Resistência e suporte. Esse é o básico do suporte e resistência. E espero que você tenha entendido como que eu traço a resistência e o suporte e o que é o suporte e resistência. Se esse vídeo ficou claro para você, deixa o seu comentário abaixo desse vídeo, porque vai me ajudar muito nas próximas vídeos que eu estiver postando aí, beleza? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto, fica com Deus, um grande abraço. You stole my heart of gold.